voltando, Mapa Mundi Inteligência em Turismo na sua Band AM 640, Band FM 94.9. Como eu havia anunciado no primeiro bloco, comigo aqui no estúdio Clóvis Jardim e Ayrton Ortiz. Interaja com a gente, uma crítica, uma dúvida, uma sugestão, anote nossos instrumentos de interatividade, mapamundipoa@band.com.br, Facebook Mapamundi Brasil e o site mapamundibrasil.com.br. Bom, hoje com certeza você, ouvinte, vai se divertir, porque nós temos dois grandes contadores de história, Clóvis Jardim e Ayrton Ortiz, além de grandes viajantes, são grandes contadores de histórias. Eu vou começar com o Clóvis Jardim, que pela primeira vez está vindo aqui no Mapa Mundi. E eu conversava com você, Clóvis, antes de a gente começar o programa, que você é engenheiro, que você fazia ar-condicionados e você passou para a área da sustentabilidade e me disse, Henrique, chegou uma hora que eu queria outras coisas na vida e comecei a viajar. Conta essa história, Clóvis, e boa noite a você. Boa noite, Henrique Reisler. Eu sempre digo que eu sou um engenheiro por profissão e um viajante por opção. Minha vida de engenharia começou cedo, já 18, 19 anos eu já estava na área de engenharia. E agora, sempre viajando, eu resolvi mudar os ares. Eu acho que a viagem enobrece muito, enobrece a alma da gente. A ideia é manter esse ritmo, viajando. É isso. E você consegue, por exemplo, ter a tua atividade hoje de engenheiro ligado à sustentabilidade com viagens? Qual é a parte que a viagem faz no teu trabalho hoje? No teu trabalho? É mais cultural. Eu noto muito os prédios, a arquitetura, a cultura dos países que eu costumo visitar. E algumas coisas dessas informações eu trago para dentro da engenharia, principalmente na área de sustentabilidade. Mas o foco principal mesmo é lazer. E você tem um calendário? Cada 3 meses eu viajo, é quando você consegue um tempo do trabalho? Como é que isso está representando na tua vida hoje, a questão do viagem? Viagem hoje, eu costumo fazer 2 viagens ao ano, tá, hoje. Não tem datas pré-definidas, depende muito do local para onde eu vou. Eu e a minha esposa, que é a Lisete, que me acompanha sempre, dependendo do local para onde a gente vai, a gente tem uma época para ir. É favorável por causa e pelo que eu estou sentindo, a viagem deve ter de 2, vai passar para 3, passar para 4, essa é a ideia. A tendência é essa. Que legal. Cara, Ayrton, eu não vou falar inglês britânico, eu não sei muito bem, eu não consigo ainda fazer aquele sotaque do inglês, onde eles falam muito rápido e comem algumas palavras. Portanto, welcome, sir. Thank you very much. Tá voltando, que tem 2 semanas? Faz 2 semanas, né? Tem uma igreja lá em Londres, que fica perto do Guildhall, onde era a antiga prefeitura, não é? Então eles dizem que o londrino da gema, o londrino da gema, é apenas aqueles caras que nasceram num raio, a partir da igreja, que se pode ouvir o sino da igreja. O cara que mora, mesmo em Londres, que nasceu em Londres, mas ele está tão afastado da igreja que ele não ouve o sino daquela igreja ali, não é? E não é considerado londrino da gema. Então, para ver como que os caras são, não é? Não é só nós, assim, que eles acham que fala mal inglês, né? Eles mesmos lá, né? Na França tem muito disso. O parisiense acha que o único que sabe falar francês é ele. O cara do interior da França não sabe falar francês, né? Em Londres, o cara que sabe falar londrino é só o que mora em volta da igreja ali. Nem os outros sabem. Eu fazia aula de francês com o Monsieur Roche, que falo isso, já falei. Acho que todos nós somos alunos dele, né? Foi a melhor pessoa que eu tive na minha vida. Eu dizia para ele isso também, né? E, inclusive, entrevistei ele um par de vezes. Ele dizia, mas Henrique, eu não consigo, não falo bem português. Eu falei, Monsieur Roche, o seu português está maravilhoso. E ele
ok, merci, monsieur Henrique, e eu chegava em Paris, na França, algumas vezes falando francês, os caras não me entendiam, eu ficava bravo. Falei, como que você não me entende? Não parle francês, monsieur. Eu falei, como que não? Eu tô falando, nós não entendemos. Falem, de onde que você é? Fala inglês? É isso, né? Em Londres tem um pouco isso também. Tem, né? Mas eles não porque o cara seja estrangeiro, né? Como na França tem uma certa aversão ao estrangeiro. Apesar de que eu nunca senti essa aversão que se fala que o francês, principalmente o parisiense, tem do estrangeiro. Mais ou menos o que o portenho tem do cara do interior da Argentina, não é? O portenho, o cara que mora em Buenos Aires, ele diz que quem mora no interior não é argentino, só ele que é argentino, né? O próprio Borges dizia que não existia mais europeu nem na Europa. Ele, Borges, era o único europeu que existia no mundo ainda, né? A gente brinca que o argentino se acha um europeu. Mas lá em Londres, Londres hoje está muito, muito misturado. Muito misturado. Quantos habitantes tem hoje Londres? Londres tem, né, 12 milhões de habitantes, uma coisa assim, não é? E na Big London já tem o que? 20 milhões? Deve estar 20 por aí, não é? Mas eu fui numa exposição no Museu de Londres, que é um museu maravilhoso, porque conta a história da cidade, não é? Que era o meu interesse nessa viagem, era escrever sobre a cidade de Londres. E tem um setor lá que expõe sobre as línguas que se falam em Londres. E eles dizem que se fala em Londres 300 línguas. Olha só. Uma cidade onde se falam 300 línguas, né? Há uma mescla do mundo inteiro, o mundo inteiro se encontra lá. A gente senta no metrô e se tem, assim, as pessoas conversando, tu fica com o ouvido espichado, né? Como se diz, para tentar identificar de que língua eles estão falando. Cada um fala uma língua diferente. Né? Não sei se tu chegou a estudar um pouco sobre o Commonwealth, o mercado comum. Sim. Tá, quantos países são, tu sabe isso hoje? Na quantidade assim, não sei, né? Ainda eles têm muito benefício, né? Por exemplo, o paquistanês, o indiano, antigas colônias inglesas, que eles têm praticamente os benefícios como se fosse um cidadão. Tem uma igreja, isso? Tem uma igreja lá em Londres que é dedicada exatamente à comunidade britânica, né, a Commonwealth. Eles têm algumas vantagens e essas vantagens é que faz com que vá tanta gente para Londres. Né? É impressionante a quantidade de indianos que tem, de paquistaneses, né, e de pessoas de outro mundo, coreanos. Eu comprei um livro sobre culinária. Uma das coisas que eu gosto muito de interagir para esses lugares que eu vou é sobre a culinária. Tu gosta de comer, não de fazer, né? Não, eu gosto de comer. Fazer não é comigo, né? Eu gosto de entrar no supermercado e comprar as coisas, mas tudo bem. Eu sou que nem o cara que gosta de música. Eu gosto de música e entendo. Como ouvinte, não sei tocar. Mas se o cara tocou desafinado, eu sei que está desafinado, mas eu não sei tocar afinado. É verdade. Mas nesse guia dizia assim, ó, é uma injustiça que as críticas que se fazem, que não existe uma culinária londrina, não é? E isso é um absurdo, existe. Aqui estão os melhores restaurantes indianos, paquistaneses, coreanos, né? Árabe, né? Foi. Essa é a culinária que eles têm lá, né? Então é muita gente, né? Mas tem algumas coisas que a gente só vê em Londres mesmo, né? Você já esteve lá? Sim, já estive em Londres. E tem essa percepção também do Ortiz? Tem essa percepção. É uma cidade que foi centro de um império, né? Então, todos os países hoje que foram da soberania britânica, o pessoal seguido vai para lá e está sob o guarda-chuva britânico, vamos dizer assim. Até países grandes hoje que estão emancipados, tipo a Austrália, que eram considerados possessões britânicas, né? Sim. E agora essa do Cameron que está no Panama Papers, né? Ele já deu explicação, ele disse, era uma empresa que eu tinha com a minha mulher, foi antes eu li que ele disse que era coisa do pai dele. Mudou pai então dele, já. Nem o Macri aqui disse que é do pai Do dele também. Do irmão, né? Do filho, não, do pai com... do Macri é do Macri, do pai do Macri e o Macri e o outro irmão com sócio. E lá também, não é? E pelo menos eles falam que é de alguém, o Lula não sabia que ia ter, né? O Lula disse que não é meu, não sei o que é. Tá, mas aí, isso pode dar problema? Pode dar problema, mas não é como aqui no Brasil, não é? O pessoal diz assim, o primeiro-ministro da Islândia renunciou. Só surgiu a notícia e ele já renunciou. Só que na Islândia, se o primeiro-ministro renuncia, não significa nada. Não significa absolutamente nada, né? E o que vai significar é que o colega dele de partido é que vai assumir como primeiro-ministro. E ele volta para o parlamento, né? A Câmara. Exatamente, né? Não é como no Brasil. Aqui, mas no Cameron tu acha que pode dar problema?
Acho que não. Não, né? eu acho que não pode, eu acho que não vai dar problema com ele, não, porque a Inglaterra está naquelas ondas assim de paranoia total de combater o terrorismo. Né? O grande inimigo da Inglaterra hoje é externo. Não é o Brexit. Não. Brexit é a British exit da União Europeia. Isso não. Não. É lá dentro. A Inglaterra, eu acho que eles cometeram um erro estratégico muito grande. O mundo ocidental cometeu um erro, né? Saindo do nosso assunto. Né? Há uma guerra civil, vamos dizer assim, né, se dá para usar o termo, entre os árabes. Não é? É uma guerra religiosa, de facções entre os árabes lá, e o Ocidente se meteu no meio lá, não tem nada que se meter no meio lá. Né? Então, quando a Inglaterra declarou guerra ao Estado Islâmico, aquela coisa toda lá, ela atraiu uma guerra que estava fora das suas fronteiras para dentro das suas fronteiras. Aquela região tem um cunho econômico muito forte. Né? Então, e tem uma paranoia muito grande hoje. Tem uma paranoia muito grande lá. É uma coisa assim, mais que Nova York. Né? Mais que Nova York? Mais que Nova York. A paranoia de Nova York é mais para tu entrar nos Estados Unidos. Depois que tu tá lá dentro, não é? Eles já partem do princípio que tu foi checado suficientemente. Né? Como na Inglaterra não tem fronteira, né? Que é por causa do estado do Shenzhen, né? Quer dizer, que é livre circulação dentro dos 28 países membros. Né? Então eles não têm controle de quem está lá dentro, né? Então, sim, metrô, o ônibus, né? Teatro, cinema, onde tem multidão, né? Eu tive em Paris agora, no final do ano, uma semana depois do atentado que teve lá, e realmente tinha um estado de paranoia lá. Na rua tu encontrava a polícia, geralmente eram 3, nos metrôs eles entravam, e a população estava com... O ambiente não era propício para fazer festas ou caminhar muito, eram coisas desse tipo. Era bem ostensivo. E a gente fica mais tenso ainda, não é? Porque nós chegamos em Londres, temos outras tradições, outros hábitos, outros costumes que às vezes a gente faz até mesmo sem se dar conta, né? O brasileiro chega e já vai abraçando todo mundo, né? E apertando a mão e, né, trocando beijo. Lá na Inglaterra, daqui a pouco tu faz uma coisa dessa, o cara acha que tu te abraçou em alguém para explodir uma bomba, umas coisas assim. Chega essa paranoia? Chega. Eu comprei o passe, aquele para andar de metrô e de ônibus, não é? Você comentou quando você entrou ao ar de Londres. Quanto é que você pagou? Quanto é que você pagou? 32 libras um passe de uma semana. Mas uma semana só? Uma semana só. Então 32 libras, é caríssimo. E se eu comprar um ticket individual no metrô de Londres, por uma única viagem, eu vou pagar R$30. R$30 numa passagem de metrô. Né? E se eu comprar por uma semana, aí vai diminuindo. A ideia é que você não venda o chamado unitário. Que nós porque para ele dá mesmo trabalho vender um unitário ou vender um cartão. Né? A maneira mais barata de se movimentar em Londres é comprando o Oyster Card. 32 libras, tu usa ele uma semana livre. Não é? Eu navegou na França, eu navegou em Paris. A mesma coisa, e essa questão do terrorismo, Clóvis, nas suas andanças, você chegou a pegar alguma paranoia, algum problema? Ou você está andando em locais um pouco mais tranquilos? Não, eu também estive no Marrocos no final do ano. Marrocos é um país que está se desenvolvendo de uma forma fantástica, impressionante a evolução que está tendo. É mesmo, A Marrakech tem prédios novos, tem shopping lá hoje, shopping ocidentais, tá? Que é até estranho, tu enxerga as pessoas não estão acostumadas com aquilo. A população não está acostumada com shopping. Então até o jeito delas entrarem, subir numa escada rolante, é um negócio meio estranho, é gozado de ver. Mas também a polícia na rua de forma muito ostensiva. Sim, é que é um local turístico, né? Principalmente para o europeu. Né? Eu acho que também em função disso. Eles têm um problema, não é? Porque vive do turismo, depende do turismo. Né? Que nem a Tunísia, não é? Essa matança que teve no passado na Tunísia acabou com o turismo lá. Né? E o Egito, quanto tempo faz que o Egito vem com esse problema de turismo, de terrorismo, inibindo o turismo? E algum de vocês teve algum exemplo de alguma paranoia em relação ao terrorismo? Diz, aconteceu comigo tal coisa que me revistaram, ou que eu vi alguma coisa?
Algum de vocês teve esse tipo de... Não, o que eu notei, eu comecei a falar a história do Oyster Card que eu comprei para viajar de metrô, não é? Ele é um cartão e tu compra, e ele te permite viajar no centro de Londres, né? Tem 6 zonas de uma ponta a outra. Sim, só para o ouvinte entender, é uma questão concêntrica. Imagina um diâmetro, quanto mais central é um preço. Em Paris tem, em Lisboa também tem. Né? Que vai, quanto mais longe do centro, Paris entra em outra região e paga um pouco mais. Sim. Paris está unificado isso hoje, tá? É uma coisa só? É uma zona só. Acabaram com as zonas para Navigou. Então eu comprei esse cartão para a zona 1 e 2, que era onde eu ia me movimentar, porque eu não ia ir para a periferia, né? Só que o aeroporto fica na periferia, e o meu sobrinho tinha ido comigo, e eu, na metade da nossa estada lá, eu fui levá-lo no aeroporto. E aí eu saí da minha zona do cartão, lá no aeroporto não valia mais para voltar. E quando eu fui entrar de novo no metrô, emiti o cartão, e a catraca não abriu, né? E ele dá um apitozinho ali para chamar a atenção, não tinha ninguém ali, quando eu cheguei não tinha ninguém, mas tão logo a catraca, eu empurrei, porque eu estava acostumado, eu meti o cartão, empurrei a catraca, ela trancou, né? Deu aquele tranco, apertou, deu um apitozinho ali, mas imediatamente, no mínimo 6 ou 7 pessoas vieram em cima de mim, assim, ó. Eram tudo seguranças que estavam ali, paisano que tu não vê, né? Mas quando dá um negócio assim, aí tu vê que realmente tem ali um excesso de policiais. Uma situação dessa foi em Paris. Eu passei o final de ano em Paris. Agora, né? Agora, com as festas de final de ano, virada do ano novo. Eles cancelaram as festividades na Torre Eiffel e fizeram tudo na Champs-Élysées, no Arco do Triunfo. Só que aconteceu o seguinte, a polícia fechou 6 estações em volta do Arco do Triunfo, que chegariam no Arco do Triunfo. Então tu tinha que chegar... Tu chegava para Champs-Élysées por estações longe. Tu tinha que descer dos trens longe. E nessas ruas adjacentes a polícia estava esperando para revistar um por um. Olha só. Tu era revistado um por um. Então, vai começar com fogos, bebida, esse tipo de coisa aí. Então a gente andando na rua, tu olhava na calçada assim, tava aquele monte de garrafa de champanhe, sabe? Na rua, mas por incrível que pareça, por um lado tem uma paranoia, mas a gente se sente mais seguro, né? Sim. Ou não? Sente mais seguro. Tem um ditado que diz assim, 2 coisas, né? Para dividir os países ricos dos países pobres. Diz assim, nos países pobres, não beba água, é contaminada. Nos países ricos, não respire o ar, é contaminado. Né? Nos países pobres, a gente apanha da polícia. Nos países ricos, né, a gente apanha dos terroristas. Interessante. Aconteceu um caso comigo, não sei se eu já contei para vocês, eu já contei aqui no ar, mas eu vou repetir porque faz tempo que eu contei. Eu estava com uma amiga minha em Tel Aviv, não sei se era Tel Aviv, em Israel, e estava muito quente. E ela disse, Henrique, eu vou comprar uma sandália para mim. Sabe aquelas sandálias que tem lá em Israel, que são sandálias bem fortes de couro, muito legais e bem fortes, enfim, para poder caminhar. Ela pegou essa sandália, pegou a caixa, que é uma cultura um pouco brasileira, né? De comprar e já querer usar, né? A gente tem isso, né? Sim, comprar, já quero usar, gosto, enfim. Eu também já fiz, eu acho que a gente faz isso. Mas tanto é que aqui no Brasil tu compra um sapato e nem tem na caixa. Exatamente, já vamos botar ali, ó, quero mostrar que eu comprei. E ela fez isso, só que a gente pegou, com uma questão de educação, pegamos a caixa e botamos na lata de lixo. E saímos caminhando. Passaram-se 2 ou 3 minutos, uns guardas vieram conversar conosco. O que é isso? Como assim o que é isso? É um sapato negativo. Voltamos, já estava tudo cercado e nos fizeram abrir, acharam que era uma bomba, nos fizeram abrir lá. Então, quer dizer, é muito complicado. Por um lado você tem essa tensão, mas por outro lado você vê que tem alguém que está olhando para você, né? Tem uma paranoia. Uma vez, numa outra viagem em Londres, eu deixei o carrinho no aeroporto, em frente a uma loja, o carrinho daqui do aeroporto, com a minha mochila ali, sei lá, minha mala, em frente a uma loja, e entrei na loja. Não dava para entrar com o carrinho, né? Eu estava fazendo um tempo ali, esperando o avião. Onde isso? Em Londres. E quando eu saí da loja, o carrinho não estava mais ali, né? E aí eu fiquei preocupado. Pô, meu carrinho com a minha bagagem, que já vou pegar o avião daqui a pouco. Aí uma pessoa veio me avisar, não, seu carrinho a polícia levou, né? Aí fui lá, já estava lá. A polícia já estava com o carrinho lá, porque eu deixei ele desacompanhado ali. E uma outra vez eu estava no interior dos Estados Unidos, uma cidadezinha pequena chamada Salt Lake City, é a sede da igreja Mormon. Que é aqui o estado de Nevada, né? E lá eu achei uma coisa muito interessante, porque na rua não tem sinaleira, tem
na esquina uma cestinha, e nessa cestinha tem uma bandeirinha colorida. Então, quando tu vai atravessar a rua, tu pega a bandeirinha, aquela ali, põe em cima da cabeça e atravessa a rua com a bandeirinha em cima da cabeça. Aí chega no outro lado da rua, tu bota a bandeirinha na cestinha de lá, que é para avisar os carros, né? Uma maneira de chamar a atenção pro carro não te atropelar. Eu fico só pensando aqui, né? Os caras tinham roubado a bandeira já, né? Então o cara leva a bandeirinha ali. Aí eu peguei a bandeirinha, só que em vez de atravessar a rua, eu me afastei um pouco para eu tirar uma foto, uma selfie minha, com a minha mochila, com a bandeirinha aquela. Mas imediatamente chegou 3 policiais, que eu não sei de onde é que estavam, porque tu não vê os caras, né? Eles são profissionais. Né? Chegaram os 3 caras ali, e eu tive que dar uma explicação daquelas que eu tinha pego a bandeirinha para tirar uma foto ali, né? E essa coisa toda. Uma outra coisa que aconteceu que eu tô lembrando, eu tava comentando até essa semana com os amigos. Eu tava na Índia e naquele momento eu tava um pouco anêmico. Né? E eu fiquei a primeira vez na Índia 6 meses. Qual é que foi o teu tempo máximo na Índia, Ortiz? 6 meses. Quando eu fui para fazer o livro, eu fiquei 6 meses. Eu tava assim com a cor mais branca, assim, tinha ficado um pouco anêmico e perdido um pouco de peso e voltei assim com a barba grande. Hoje eu tenho a barba bem aparada, mas eu tinha uma barba grande. E fui para Atenas. E de lá eu ia para o Oriente Médio. Então parei em Atenas, tinha uns amigos meus lá. Eu entrei no aeroporto, eles me puxaram para uma sala e me deixaram preso na sala achando que eu estava com droga. Que eu estava com uma cara assim mais anêmica e tal. E eu não sabia o que estava acontecendo. Isso é o pior. Eu fiquei, não me lembro, 2 ou 3 horas assim, preso na sala, dizendo, e você não pode falar muito, né? Porque numa dessas, me lembro, aconteceu isso, acho que foi em Marrakech, Clóvis. Eu estava com uma amiga minha e a mala, você tem que cuidar porque eles botam droga, ainda hoje, né? Uhum. E eu me lembro que a gente tava pegando a nossa mala e tinha uma mala rodando. Sim. E você não sabia de quem era a mala. Então, ninguém chegava perto. Então, assim, também cuidar em alguns países que você brincou, por exemplo, essa história de Atenas. Você, de repente, o cara pega e bota droga na tua mala. Como é que você faz? O que você diz? Uhum. Tem que ter muito cuidado, né, Ortiz? A gente tem que estar muito ligado, né? Uma vez eu estava cruzando a Amazônia colombiana de barco, esse barco que tem lá, não é? E nós saímos de Iquitos, pegamos um barco em Iquitos para vir em direção ao Brasil. Tabatinga no Brasil, não daria, eu ia pegaria outro barco até Manaus. E na saída de Iquitos, né, eu estava numa cabine e tinha um casal de americano que eles estavam nas redes. Né, e eles pediram para guardar a mochila na minha cabine, embaixo da cama, para ficar mais protegida. E eu guardei, claro, não tem problema, imagina, né? Mochileiro, a gente é mochileiro que costuma se ajudar, né? E o barco saiu. O barco andou um pouco, assim, 1 hora mais ou menos, e aí parou na polícia. E a polícia veio para examinar o que tinha no barco. Polícia comum, assim, né? E brasileiro ou colombiano? Colombiano, né? E aí eu me dei conta, né? Eu tinha na minha cabine, embaixo do meu beliche, uma mala que eu não sabia que tinha dentro, né? Nossa. A sorte minha é que não tinha nada, os caras eram legais, claro, né? Mas aí eu aprendi uma coisa, né? Às vezes tu até pode passar por mal educado, uma coisa assim, né? Mas não pegar bagagem de outro nem numa circunstância como essa, assim. Né? Sim, porque você Fala, Cláudio. Uma situação também interessante foi em Nova York. Eu estava caminhando com a minha mulher na 42, ali na Times Square, de noite, eram tipo 20 horas mais ou menos, muita gente na rua. Isso já faz tempo, tá? Era no tempo que existia as Torres Gêmeas ainda. Mas daqui a pouco... As antigas, né? Antigas. Uma pessoa saiu correndo de dentro de uma loja, foi atravessar a rua, na minha frente, estava uns 4, 5 metros da nossa frente, assim. E quando estava tentando atravessar a rua, veio alguém e se atirou nela. Se atirou, juntou no chão, caíram os dois no chão, era um policial à paisana, e junto com ele já estava vindo, é impressionante, lá quando vem a polícia, vem a ambulância e os bombeiros juntos, são os 3 que vêm juntos, sempre. Qualquer ocorrência, os 3 estão juntos. Então o cara estava deitado no chão com o policial e estava chegando os 3 carros. É umas coisas assim que... Interessante, né? Vamos continuar contando história. Clóvis Jardim, Ayrton Ortiz, a jornalista Aline também tá nos acompanhando aqui. Daqui a pouco, se quiser falar um pouquinho ali no próximo bloco, se não tiver com vergonha. Muito gostoso, não quero que eu só ouvir. A gente volta já, Mapa Mundo de Inteligência em Turismo, na sua Band M640, Band FM 94.9.
Estamos voltando, Mapa Mundo de Inteligência em Turismo na sua Band AM640, Band FM 94.9. Clóvis Jardim, Ayrton Ortiz não param de contar história mesmo no intervalo. Eu falei, vamos contar, Clóvis, agora porque são histórias maravilhosas. Eu quero convidar você a interagir com a gente, mapamundipo@band.com.br, Facebook Mapamundi Brasil e o nosso site mapamundibrasil.com.br. Você estava falando, Clóvis Jardim, de que você estava no Marrocos agora e aconteceu algum problema, não sei o que foi. Não, é Marrocos, foi uma apreensão minha, uma insegurança minha. Estava no Marrocos, peguei um voo para Lyon, na França, que não é uma entrada normal para estrangeiros. Quantas assim. horas de voo? Dá 1h30. Casablanca? Casablanca. E eu peguei um voo de baixo custo. Cheguei em Lyon, eram 11 horas da noite, e eu tenho uma fisionomia de turco, vamos dizer assim. Você tem uma pele mais escura. Uma pele mais escura, um nariz maior. E eu fiquei... Bem moreno, interessante. Tem E cabelo curto, porque se tivesse um cabelo mais comprido e barba, podia dar problema, né? Ali não vai ter que, além de fazer assessoria de imprensa, tem que ter segurança, né, ali? Eu senti que quando desci em Lyon, eu pensei, puta, agora os franceses vão abrir a mala e vão me esculhambar a vida aqui. Vou ficar 2h30 aqui dentro. Não, deu tranquilo, mas foi uma apreensão isso. Sim, a gente já vai preparar para o pior, né? Mas o teu sobrenome Jardim tem alguma origem árabe ou não nada a ver? Não. E você tem algum ancestral? Portugueses. Portugueses? Interessante. Talvez um viés moro aí da época. Pode ser. Todos nós Já temos. aconteceu alguma vez contigo de abrir a mala, dos caras fazendo esse esquema todo? Já aconteceu em Madrid, em Barajas, mas faz tempo isso aí, né? Foi antes dessa paranoia toda aí. Eu cheguei no aeroporto e eles pegaram, quando eu peguei a mala para sair, né, ali do lugar que recolhe a bagagem, veio um guarda, me chamou e eu fui atrás dele. E quando eu vi, né? Mega de um aeroporto, né? É um mega de um aeroporto. É um aeroporto maravilhoso, né? E quando eu me dei conta, eu estava dentro de uma sala totalmente fechada. Tinha uma mesa no meio, ele mandou botar a mala em cima da mesa, eu botei, ele saiu da sala, trancou a porta, né? E uma das paredes era de vidro, e estava cheio de policial ali, e tudo que tinha tipo de aparelho ali, né? E eu trancado dentro daquele bunker ali, né, com a minha mala. E aí eles mandaram eu abrir a mala, e eu tive que abrir a mala, tirar tudo que eu tinha e arrumar de novo, e eles do lado de fora da sala, me olhando pela parede de vidro que tinha ali, né? Atenção, hein, cara? Ao contrário disso é Cusco. Cusco, quando tu entra no aeroporto e faz o check-in, depois do check-in tem a parte de bagagens, eles não têm raio-x em Cusco. Então tu abre a tua mala, o cara do teu lado, que também é um passageiro na outra mesa do lado, também abre a dele, aí daqui a pouco tu vira pro lado, já vê o que tem na mala dele, ele olha pra tu, já vê o que tem na tua mala. É uma confusão assim, né? Eu me lembro, eu acho que foi em Barajas, Ortiz, eu estava indo, acho que para Tel Aviv, para Israel, e isso acontece ainda hoje, né? Que você vai voar com El Al, que é a companhia mais segura do mundo. El Al é mais difícil tu entrar do que sair. Exatamente. E eu me lembro que, eu não sei se aconteceu contigo isso, ou com você, Clóvis, você está chegando para fazer o check-in, aí já vem alguém da El Al. Ah, sim. O senhor é o dono dessa mala? Sim. Sim. Alguém lhe ajudou a fazer essa mala? Não. Tem alguma coisa? Não. O cara olha para você, ok, passa. Porque se tem alguma dúvida, você nem chega para fazer o check-in. Uhum. É assim ou não é? Sim. Olha só, eu embarquei num avião da El Al no Cairo, embarquei 3 ou 4 vezes, né, no Cairo. A equipe do aeroporto do Cairo que faz o check-in é israelense, não é árabe. São israelenses que vão de Tel Aviv para o Cairo no avião, eles fazem o check-in e eles voltam junto no voo. Né? Quer dizer, segurança paisano total. muitas vezes, tudo né? paisano. Funcionário do aeroporto. Eu cheguei a primeira vez eu não sabia, depois já sabia como é que funcionava. Cheguei no aeroporto do Cairo para pegar o avião para Tel Aviv e me levaram ali no setor de check-in, tem lá o setor da El Al, né? Aí eu fiz ali, tudo legal, direitinho. Aí quando eu tô no avião, eu vi aqueles caras que me atenderam, todos eles entraram dentro do avião também. Estranho, e foram junto, né? Parece cara da Gol, assim. O cara faz lá o check-in no aeroporto e vai lá e te dá, só pode entrar, mas o cara não entra no avião aqui, né? O Maluf que era assim, o Maluf tinha quando ele foi candidato a presidente, ele
tinha 2 mecânicos que faziam a segurança dos aviões dele. E os caras viajavam junto. Os caras viajavam junto. Quer dizer que deixou passar um problema. Tinha que ter levado o avião do maluco pra Suíça, mas já tá preso, ele ainda tá enrolando aqui, né? Não, agora ele tá indignado com a corrupção. Agora ele e o Collor agora estão voltando, né? Como é que pode, né? Você chegou, né? Vamos lá. Mas, Ortiz, o teu livro tá pronto? O livro, olha, tá quase pronto. Eu tenho que entregar na editora dia 12 de maio e tô lá, né? Todo dia. Só saí de lá hoje para vir aqui participar do programa, né? Isso eu acredito, Ortiz, que se você não baixa a cabeça e tem um método, o negócio não sai do lugar, né? Não, eu sou assim. Em primeiro lugar, eu só escrevo sob pressão. Tem que ter data, né? Tem que ter prazo. Tem um amigo meu, até estava falando com ele outro dia, eu admiro ele. Ele levanta todos os dias, né? Ele trabalha em outra atividade, né? Eu só escrevo. Mas ele levanta todos os dias às 6 da manhã e das 6 às 7 ele escreve. Todos os dias ele escreve das 6 às 7, né? Mesmo não tendo... às vezes não está nem fazendo um livro, mas está escrevendo um negócio ali, né? Eu não consigo. Quando eu começo a escrever, me dá um prazo, a editora me dá um prazo, você tem que entregar o livro, porque o meu contrato com a editora, a minha exigência, não é que seja lançado na Feira de Porto Alegre. Para lançar na Feira de Porto Alegre em novembro, eu tenho que entregar o livro no máximo até o dia 30 de maio. Né? Então já tem esse prazo. Agora, dia 13 de maio, eu vou para a Europa, então tem que deixar o livro pronto antes. Né? Então, da minha chegada de Londres até entregar o texto, dia 13, eu tenho 40 dias. Né? E são 40 crônicas que eu vou fazer. Eu dividi a cidade mas assim, só para que o ouvinte entenda, quando você está em Londres, você está recolhendo dados, está recolhendo informação. Você não escreve lá. Não escrevo lá. Eu escrevo, mas não com o objetivo de estar saindo uma crônica dali, né? Escrevo frases, assim, né? Em primeiro lugar, claro, eu busco informação, né? E o que eu escrevo é frase. Eu estou lá olhando no museu lá e me vê uma frase legal, eu pego e boto uma frase, escrevo a frase ali, depois eu vou usar no museu texto, tal, dia tal, pum. Aí na hora que você escrever, você vai lembrar daquele negócio. Lembrar daquilo ali, né? Assim, um insight que tu vai tendo assim, né? Mas escrever mesmo, sentar, escrever, dar a forma no texto, né? Isso eu só faço quando chego aqui. E quando você escreve, você não tem telefone, não tem filha, não tem mulher, ou você consegue... Não, eu... Fechou a porta, fechou a porta e morreu, né? Às Toma vezes café, não? Nem sei, né? Não, eu não tomo café, né? Porque eu só no café. Eu não tomo café. E esqueço o horário, né? E é que assim também, não é? Como eu escrevo, todos os meus livros são sobre outros lugares, e eles acabam sendo referência para outros autores, que depois, na hora de escrever, consultam os meus livros, eu tenho uma responsabilidade muito grande em checar todas as informações que eu vou colocar ali, né? Até porque eu sou jornalista, também tenho isso, né? Por exemplo, quando eu fiz o livro sobre o Tibete, quando eu morei no Tibete para escrever sobre o Tibete, as montanhas tibetanas, elas têm um nome tibetano, e todos os livros que eu consultava tinham um nome em inglês, né? E eu notava que muita gente usava, depois de um terceiro livro, o nome usado em inglês. Não, para aí, eu estou escrevendo em português. Ou eu boto o nome da montanha em tibetano, ou eu boto em português. Não vou botar em inglês. Né? Então, mas aí como é que tu vai ver, como é que tu vai traduzir um nome tibetano para o português? Essas coisas tudo que eu faço. Então, isso, na verdade, isso demora mais tempo, né, do que tu chegar e sentar e fazer um texto. Né? E você disse que você está indo para... Termina o livro, já vai para a Europa de novo? Não, nem eu sossega, hein, Clóvis? Não, agora é um projeto, aquele projeto das viagens que eu levo leitores meus, né? Ah, tá. Vou levar um grupo de leitor agora para a parte sul do leste europeu. Nós vamos descer, fazer a Croácia e vão descer, né, Bósnia, Sérvia, Montenegro, toda aquela região ali, Bulgária, Romênia. A viagem termina na Romênia. Né? Quantos dias? São 20 dias mais ou menos que vai dar. Bacana, né? cara. Então nós vamos chegar lá. Linda, muito lindo. É muito bonito. A Croácia, é a antiga Iugoslávia, né? A Federação Iugoslávia ali, que se dividiu em diversos países. Você foi de carro ali ou não? Não. Porque tem muito italiano do norte da Itália que cruza de carro, né? Sim, nós vamos descer na Itália. Porque é mais barato, a férias para ele é muito mais barato lá na parte da Croácia euro, né? do que... fora da zona do euro. Não só isso, também médico, dentista, muita gente faz isso do norte da Europa, de Milão, vai para lá para fazer tratamento dentário ou médico, né? Que é mais barato. Mas nós vamos descer em Trieste, né, na Itália, porque nós compramos a passagem São Paulo, Roma, Trieste.
E dali fica na fronteira com a Eslováquia. Então, o nosso ônibus vai nos pegar na Eslováquia e já passamos, entre Trieste, na Itália, e já passamos para o outro lado, que é o aeroporto. É 1 hora de ônibus ali, né? Só que se eu fosse fazer de Roma até a Eslováquia, era outro voo internacional. A passagem saía muito mais cara. Né? Então, descendo dentro da própria Itália, a gente conseguiu, assim, muito mais barata a passagem, porque, bem dizer, um voo São Paulo-Roma, e aquele trechinho ali nem entra na passagem. Fiumicino. É Fiumicino, né? Mas só vamos trocar de avião Fiumicino, já vamos direto para... Clóvis, tu viu que aqui, a Aline falou que tu gosta de falar bastante, tu viu que aqui se não fala muito, não, fica ouvindo, né? Experiência do Ortiz. Experiência dele. O que você tá prevendo agora de futura viagem, ou enfim, aventura? O que você tá, que não, tem por aí? Normalmente as minhas viagens eu coloco uma pitada de aventura nelas, tá? Então, por exemplo, na Croácia eu pulei de paraquedas, na África eu mergulhei com tubarão branco, sabe? Eu não. Não, ela não. Ela filma. Ela fica ali, ó. Qualquer coisa eu tô aqui para te ajudar, tudo bem. Então, são coisas desse tipo, tá? Então, agora a minha intenção é a Rússia. Eu tenho ideia de conhecer a Rússia, que é um país que eu não conheço. É um país que também me chama muita atenção. Normalmente eu faço uma boa pesquisa dos lugares que eu vou antes. Eu programo bem a viagem. Eu deixo Quanto tempo você fica de viagem normalmente? Normalmente é 20 dias, 30 dias, ou dependendo do lugar. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O Ayrton normalmente viaja sozinho. Claro, às vezes com amigos e tal, mas a tua esposa normalmente... O Ayrton já me disse que não gosta muito de viajar. A tua já gosta. Eu queria que vocês falassem como é que é viajar sozinho, viajar com amigos, viajar com esposa. Que vocês todos já têm essas experiências. A tua esposa é mais companheira em viagem do que a do Ayrton em outros aspectos, mas eu queria que vocês falassem um pouco como é que é isso. Viajar com mais de uma pessoa, com a esposa, por exemplo, é fácil. No primeiro ponto, tu não precisa ficar controlando toda a tua mala no aeroporto. Então você chega no balcão, ela, dá uma olhada nas malas, fica junto das malas e eu estou livre para... já começa por aí. Tá? Mas é bom porque é uma troca de sentimentos nas viagens. As coisas que ela gosta, as coisas que eu gosto, a gente compartilha isto e isso é interessante. A viagem com amigos, que eu também faço, viagem com alguns amigos, é uma viagem um pouco mais complicada. Que tu tem que te moldar, tem que moldar a viagem ao grupo. Vez, onde é que nós vamos jantar tem que ter uma pequena discussão. DR, né? Não, mas dependendo dos amigos, isso aí é fácil são coisas que são fáceis de administrar. Tu administra bem isso. São gostos comuns. Tu não vai viajar com alguém que não tem um gosto que nem o teu. Perfeito. E no teu caso, Ortiz? Tem um filósofo mineiro, como todo filósofo mineiro é machista, ele diz que quando ele viaja com a mulher, ele gasta o dobro e se diverte a metade. Maldade. Ei, Aline, que maldade, hein, Aline? Não, já falei, é um filósofo mineiro, machista. Ortiz, eu tive em 2010 na Antártida. Tá? Eu peguei um navio de pesquisa russo em Ushuaia e durante 12 dias eu fiquei na Antártida com um grupo de pesquisa. A minha esposa foi junto. Tinha horas que tremia de frio, mas aguentou. Ela. Aguentou ali, né? Não, eu prefiro viajar sozinho. Né? Quando eu vou para escrever, prefiro viajar sozinho, porque em viajando sozinho, a gente se vê forçado a interagir mais com as pessoas locais. Uhum. Se tu viaja com a esposa ou com um amigo, não é? Tu acaba ficando ali só ali conversando entre ali. Uma vez eu fui com 2 amigos para a Europa. Nós 3 viajamos, percorremos toda a Europa, alugamos um carro, porque já era 3, dividindo pelo carro, alugamos todo um carro, viajamos toda a Europa. Quando eu cheguei de volta no Brasil, eu me dei conta que eu não tinha feito amizade com ninguém na Europa, não tinha conhecido mais ninguém, não tinha... Por quê? Porque a gente se fechava no grupinho ali, né? Uhum. Então, quando eu viajo sozinho, eu me sinto, né? Nem que não queira, né? Porque às vezes não quer, né? Mas nem que não queira interagir mais com a população local, né? Então, isso é para quem viaja para escrever, isso é legal, né? Eu me lembro a última vez que a gente falou aqui, você estava em Londres e você estava num hostel. Sim, foi legal. E eu queria que você falasse um pouco isso, mas interessante que você disse assim, Henrique, tá chegando uma italiana e botou ela no ar. O que ela comentou com você depois, Ortiz? Ela custou entender, né?
Eu entrei de lá no programa do Henrique, né? E eu estava no quarto, no hostel, né? E falando, e eram 2 biliches, né? Tava eu num biliche com meu sobrinho, que eu tinha Como é que fala biliche em inglês mesmo? É bunk. Bunk bed. Bunk bed. E eu tava no bar, né, falando com o Henrique, e abriu a porta e entrou uma moça ali, a mochileira, entrou ali, que ela ia ficar na cama do lado ali, né? Porque aquela cama tava vazia, não tinha ninguém, tinha uma outra moça lá era um quarto misto, cima, né? Sim, todos os albergues que eu tenho ficado ultimamente, os quartos são mistos, né? Todos, né? Nem tem mais. Quando eu comecei a viajar, perguntava, quer quarto misto, quer quarto só feminino, masculino? Hoje nem diz mais isso, né? Mas eu acho que no Brasil, acho que não, né? Não, aqui talvez não. Aqui é meio complicado, né, cara? E aí a guria entrou, né? E aí eu tava falando pro Henrique, e aí eu falei pro Henrique, acabou de entrar uma moça aqui, vou botar ela pra falar contigo, né? Aí eu disse pra ela, fala com um amigo meu aqui no Brasil, né? Ela disse, não, ele tá no rádio, ele tá no programa, tá no rádio, tu vai falar pro Brasil inteiro agora, né? Aí passei o telefone pra ela e ela conversou com o Henrique ali, né? E aí quando ela me devolveu o telefone, aí ela ficou olhando, quando eu terminei a transmissão, ela disse assim pra mim, mas era uma rádio mesmo? Era, o Brasil inteiro te ouviu hoje lá, né? Ela ficou exultante, ficou feliz da vida, né? E aquelas coisas que só o rádio permite. Eu estava né? comentando com eles fora do ar. E como é que foi a experiência em hostel? Você ficou em 3 diferentes, né? Fiquei sim, né? Eu fiquei num que é considerado o melhor hostel da Europa nos últimos 3 ou 4 anos. Que era esse que você falou, né, comigo, né? Não, esse eu estava no outro, esse era um pequeno. Esse grande, chamado Generator, tem 850 camas, 850 camas, né? E realmente é o melhor hostel que eu fiquei até hoje, em termos de qualidade, né? O beliche é daqueles que tu pode subir para a cama de cima, ele não treme, não sacode, né? O colchão era muito bom, né? Normalmente o colchão do hostel é meia boca, né? Era muito bom o colchão. Ele tinha 5 andares, né? E tinha quarto de 6 beliches e até 2 beliches, né? Eu fiquei no quarto de 6, tinha 12 pessoas, né? Porque eu queria realmente fazer essa interação, né? Então tinha no meu lado um egípcio, né? Um garoto do Cairo, e ele rezava ali, fazia a reza dele, e depois da reza ele fazia um chá, né? E me oferecia com biscoitos do Cairo. Então, às 5 da tarde, eu já chegava no quarto assim, né? Meio como quem não quer nada, né? Porque eu sabia que depois da reza dele ia ter chá com biscoito do Cairo. Foi legal. Um rapaz, um japonês que estava lá, bem jovenzinho, um dia ele estava assim numa depressão total, né? Eu perguntei para ele, cara, o que aconteceu? Tu tá tão triste aí, né? Perdi o carregador do meu celular. Ele estava desesperado. Daquele jeito que eles falam, né? Como é que eles falam em inglês? O japonês é muito japonês fala inglês, né? Então, assim, né? Tinha uma sueca que ela trocava a roupa, ficava nua quando ela trocava a roupa, né? Uns ficavam constrangidos, outros não, e ela não dava a mínima, né? Tinha 2 coreanas que elas saíam e voltavam com as malas cheias de coisas. Acho que elas foram para lá só para comprar. Não sei como é que levaram depois aquilo de embora, né? Então é essa fauna assim que passa, ainda mais quando normalmente o cara fica 3 dias no hostel, né? Como eu fico mais tempo, tem ali contato com um monte de gente que passa por ali, né? E eu gosto desse ambiente. E esse hostel tinha na área social lá embaixo, ele tinha um pub muito bacana, que fechava às 11h30, como todo pub inglês, né? Mas no fundo tinha um outro bar que ia até às 3 da manhã, com um bilhar, assim, né? Era um clube, era o tipo de um clube, né? E não era. Quando rola sexo, tá no quarto, muitas vezes rola? Rola. Nesse que eu tava, chegou um casal lá, um casal, né? E ele estava na cama de cima, ela na de baixo, mas na de baixo estava sempre vazio, os dois dormindo na cama de cima. Sempre, né? Não havia ninguém embaixo. Então, os brilhos, ele dizendo que os brilhos são sexo fortes, no segundo andar beliche. Uma vez eu estava num hostel em Nairobi, tá? E era um hostel que tinha muito estudante ali, muito estudante. E eu estava na cama de baixo e na cama de cima, estava um rapazinho lá que estudava, né? E ele tinha uma namorada que estava também no hostel. E de noite, né, no começo da noite, pelo menos, os dois ficavam na mesma cama, lá em cima. E eu não conseguia dormir com a cama sacudindo, né? O beijo sacudindo. Aí um dia eu falei para ele, aqui é o seguinte, ó, cara, eu vou chegar aqui às 11 da noite para dormir.
tudo que tu quiser fazer, tu faz antes das 11, porque depois das 11 eu quero dormir, não pode chacoalhar esse negócio aqui, né? Tu não fica em hostel, às vezes tu gosta. Não, eu fui escoteiro, já acampei muito, mas Chega, né? não sei onde chega. E tu alugou apartamento quando foi para Paris. Tu Pra tem Paris, alugado, foi, né, pra Clóvis? Tenho alugado apartamento. E tá rolando bem essa experiência? de Tá alugar rolando apartamento? bem, tá rolando bem. Eu tenho uma estatística de custo de viagem desde que eu comecei a viajar, praticamente. De? Custos da viagem. Que legal. Então eu normalmente aponto tudo que eu gasto. Cafezinho, tudo. Coisa de engenheiro, né? Coisa de engenheiro. Tem dinheiro, né? Jornalista não faz isso. Coloco isso num gráfico. Legal. Então eu tenho um gráfico de todas as minhas viagens, qual é o Interessante. custo por dia por pessoa em dólar. E que custo Isso. médio você tá tendo? Estou com 1,27, 127 dólares por dia por pessoa. Isso em que nível em termos de estrelas? Não, dá um hotel bom, Hotel bom, 3, hotel 4 bom. estrelas. Essa viagem que eu fiz por último agora, que juntou Marrocos e França, essa foi a minha média, 127 dólares por dia Marrocos por deve ter pessoa. gastado menos e França gastado mais. Até não, porque na França eu aluguei apartamento. No Marrocos não, fiquei em hotel. Tela. Eu estava contando para o Clóvis Ortiz antes de a gente entrar que eu descobri, pesquisando, que existem algumas fraudes nesse negócio de locação de apartamento. E eu vou contar para vocês aqui agora uma história que aconteceu comigo há poucos dias. Eu estava buscando sites de locação de apartamento em Lisboa e existem várias opções, são dezenas de sites diferentes. Não só em Lisboa, mas Lisboa hoje é um dos principais pontos de locação de apartamentos. Tem mais de 30 mil camas nessas chamadas hospedagem alternativa, entre hostel e apartamentos de locação. Tá? E entrei num site, gostei de um apartamento, comecei a me comunicar por e-mail com o cara, porque no site que eu entrei tinha um e-mail do cara. Gostei do apartamento, preço bom. Tá bom, como é que nós vamos fazer essa locação agora? Cara, não, vamos pro Airbnb. Ele me deu o link. Eu falei, bom, pelo menos é uma coisa segura. Sim. Ortiz, eu estava já com uma pulga atrás da orelha com esse cara, mas tudo bem. Ele me mandou o template, ou seja, todo o site dele, para que você entenda, ouvinte, o template é a página que você está vendo para você fazer uma reserva. Você vai comprar uma geladeira, um tênis, tem aquele negocinho, vai para a loja, comprar e tal. Perfeitamente igual. Aí eu falei assim, ó, fale com o anfitrião. Sabe que tem um negocinho, ó? Eu cliquei e ele começou a rodar. E esse cara me pedia um depósito de segurança, que segundo ele é uma norma na Europa de pedir como se fosse uma caução. Tá? Eu falei, ok, eu vou ligar para o Airbnb. Aí liguei no número 4000 alguma coisa, que caiu, não sei se foi nos Estados Unidos, primeiro me atendeu uma carioca, depois me atendeu um outro rapaz que eu não sei a nacionalidade, não consegui detectar pela voz. E eu falei, é verdade isso ou não é verdade? É real ou é falso? Eu fiz isso. Ele falou, me manda o link. Eu mandei o link pro cara. O cara me escreveu depois, é falso, não se comunica mais com esse cara. Então eu estou trazendo isso, porque como vocês falam, a questão de locação, que é algo que eu gosto muito de fazer, eu acho que é um modelo espetacular, mas sempre tem que estar ligado. Como nós falamos a questão das bagagens também, né? Não dá para ir, vamos viajar, esquece do mundo, é tudo romântico, não é, né? O Airbnb, ele não te cobra nada adiantado, pelo contrário, ele te debita o teu cartão de crédito 24 horas depois de tu entrar no apartamento. Não é? Então tu faz a reserva aqui, tu dá os dados do cartão, dá todos os dados do cartão, só não te cobra nada, né? Tu chega lá, tu recebe o apartamento, aí tu dá o ok, aí no dia seguinte eles debitam no teu cartão. Já vi casos também de pessoas que foram roubadas nos apartamentos. Nesses apartamentos? Então, ser roubada no apartamento. Interessante que o apartamento não tem sinal de arrombamento. Entendeu? Alguém me contou um caso desses, não foi tu, Ortiz? Não. Que alguém estava no local assim, que parece que era alugar o Airbnb, e roubaram a pessoa. Alguém me contou isso. Não fui eu. Interessante. E onde foi? Sabe onde é que foi isso? Não sei onde foi. Isso eu já ouvi faz um tempo já. Tá? Que o pessoal, essa pessoa locou o imóvel. Sim. Pelo Airbnb, fez tranquilo, tudo direitinho, foi lá, chegou, se hospedou por acho que uma semana. No segundo dia já roubaram. Quando voltou pro hotel, Não é a primeira vez que eu ouço. A verdade é o seguinte, o ser humano
a gente tem que estar muito ligado, independente, mesmo que aqui tenha muita corrupção, na Índia, na China são, quem sabe, os 3 países mais corruptos do mundo, que a gente conhece, mas mesmo assim, você estando onde você estiver, tem que ter cuidado, tem que retratar, qualquer coisa você tem lá um 0800 de todos esses sites, seja HomeAway, Craigslist, etc. Sim. Esse de Lisboa foi o Craigslist Lisboa, que o Craigslist, não sei se vocês já usaram, é o maior site americano de locação. E por ele entrou o Craigslist Lisboa, que entrou esse cara que quis fazer a fraude, né? Então, pessoal, quando vocês forem fazer isso, façam. Se vocês têm uma dúvida, liguem para esses principais sites, né? É verdade, funciona, não funciona, etc, etc. Tem uma porque assim, às vezes você pagou no cartão de crédito, né? Deu, né? Sim, Aí não tem como... Tem uma frase do Dalai Lama que eu acho muito legal. Ele diz o seguinte, a melhor segurança para você é não ter nada que desperte o desejo do outro. Né? Então, se tu não tem nada que desperte o desejo do outro, né, tu tá seguro. Quando eu entro nessas zonas mais violentas, na África, né, já aconteceu, eu boto um chinelo de dedo, boto uma camiseta puída e uma bermuda suja, e aí entro naquelas vilas, aqueles lugares, tudo que quero percorrer lá, não levo dinheiro, não levo nada. Eu normalmente tento me camuflar, assim. Né? Na Turquia o pessoal achava que eu era patrício. Os caras tentavam conversar comigo, né? Em turco. Eu disse, não, peraí um pouquinho. Você tinha que aprender alguma coisa de turco. Se tu não tem nada que o cara quer te roubar, não tem problema, tu passa em column, né? E na cidade grande também tem umas técnicas, né? Uma que eu faço, a primeira coisa, eu supermercado e compro e carrego tudo que eu tenho que carregar na rua no saquinho do supermercado. Então o cara, esse aí tá vindo do supermercado, né? E aí eu boto até máquina fotográfica, umas coisas ali dentro assim, o cara acha, né? Tem que cuidar. Ser discreto, né? Ser discreto. Chegamos ao fim dessa edição do Mapamundi. Clóvis Jardim, obrigado pela tua presença. Siga com as tuas viagens, a gente segue conversando. A próxima você falou que é a Rússia, né? Isso, a tentativa é da Rússia agora. E o Ortiz, ele termina de escrever, ele não dá nem tempo de tomar um chimarrão, de ir no jogo... Você é colorado, né? Gremista. Não chega nem no jogo Grêmio Toluca, né? E depois já vai direto para Europa, né? Mas aí junho eu fico aqui. Aí na segunda quinzena de julho eu vou para Machu Picchu. Mas Machu Picchu você vai curtir. E aí depois vou fazer minhas férias que eu tiro todo ano em Havana. Né? Termina a Feira do Livro, eu vou tirar uma semana em Havana. Sabes que o ano passado eu fiquei 8 dias em Havana e eu gastei R$4.000. Tá? Esse ano, pelo orçamento que eu vou estar fazendo ali, eu vou gastar 8 mil, o dobro. E o ano que vem já vai ser muito maior. Quem quiser conhecer Havana, você está falando que agora que o Obama passou por lá... Pelo preço, né? E o Obama já tomou chimarrão, não sei se vocês viram, né? Tomou chimarrão na Argentina e tomou um morrito em La Bodeguita. Um morrito em La Bodeguita. Mapamundi Inteligência em Turismo, aqui na sua Band M640, Band FM 94.9. Obrigado vocês, Clóvis Jardim, Ayrton Ortiz. A assessora de imprensa Aline está conosco, que acompanhou e deve ter se divertido. Espero que tenha se divertido. A gente volta sábado que vem aqui. Tchau, tchau.